O que desassocia o governo do povo moçambicano? O que faz com que o governo moçambicano e o povo moçambicano sejam inimigos? Quatro coisas figuram na nossa lista que nós vamos ver hoje. A primeira é a falta de transparência. O que é falta de transparência? A falta de transparência é a falta da cultura da prestação de contas do governo para o povo. Até mesmo o próprio Samora disse, isso está gravado em vídeos que nós temos até o dia de hoje, que o povo deveria ser o fiscalizador do governo. Mas isso não acontece mais hoje. Eles adotaram um tipo de método que nós chamamos de secretismo, em que fazem tudo em segredo e não existe prestação de contas. Até mesmo em países como os Estados Unidos ou Rússia, o presidente sabe muito bem que tem que prestar contas ao povo. As decisões que toma tem que prestar contas para o povo. As negociações, os contratos que fazem com multinacionais, sei lá, com empresas de fora, com países internacionais, tem que mostrar tudo isso para o povo. O povo tem que estar a par de tudo isso. Mas não acontece. Aqui em Moçambique você só vai assistir notícias sobre isto, mas aquilo, são limitados a informação. A informação que nos dá não é totalmente esclarecedora para nós compreendermos exatamente o que está a acontecer. O exemplo que eu posso te dar é o exemplo da negociação de África do Sul e Moçambique. O contrato sobre a energia elétrica de Moçambique não é claro. Você pode entrar até mesmo no site oficial do governo, você não vai achar informações esclarecedoras que mostrem exatamente como funciona isso. Até o Donald Trump, quando é perguntado pela empresa do seu país, quando ele não sabe de uma coisa, ele diz, eu não sei, mas quando eu souber, eu vou vir te informar. Quando não é a hora de dizer, ele diz, não é a hora de dizer. Quando chegar a hora de dizer, eu vou falar. Mas não é isso que acontece em Moçambique. Todo mundo age no secretismo, como se o povo não fizesse parte deste país, como se eles fossem os máximos. Tudo que deve acontecer depende deles. Outro problema gravíssimo é a questão de presidência. Sabe, o presidente em países democráticos, ele representa o povo. Ele moralmente e eticamente tem que prestar essas contas para o povo, porque foi escolhido pelo povo para poder os representar. Como você não presta as contas para as pessoas que você representa? O que não faz sentido para mim. Outro problema gravíssimo é a humilhação. Sabe, todas as vezes que o povo tenta reclamar alguma coisa, tenta forçar o governo a se comportar como um governo democrático, pacífico, realmente comprometido com o desenvolvimento do país e também com as melhorias nas condições do povo, o povo é sempre humilhado. Quando uma jornalista ou a empresa tenta perguntar a um agente governamental sobre a situação do país ou sobre os contratos que fazem com as multinacionais, sobre as relações diplomáticas com a comunidade internacional, sempre são humilhados. É exemplo daquilo que o Roque Silva fez a uma jornalista. Calou a boca dela e disse que é disciplina militar. Não se faz aquele tipo de coisa. Ele tem que prestar contas, é a função deles. Ele tem que dizer para o povo o que realmente está a acontecer. Assim faz com que o povo se desassocie, se afaste do governo e veja o governo como se fosse, digamos, hostil, o inimigo do povo. O terceiro problema é a questão da corrupção excessiva. Todo mundo em Moçambique sabe muito bem que existe um mercado de trabalho hoje que chamamos de wage, em que todo mundo sabe que depois de estudo tem que somar um alto valor para poder comprar uma vaga. Você pode estudar, fazer a faculdade, no seu, fazer parte da qualquer universidade que você quiser, a menos que você tenha costas quentes ou alguém dentro do governo ou da função pública, você sabe muito bem que terá muito trabalho para ter trabalho aqui em Moçambique. Pode ter a maior inteligência de todos, mas você ainda assim vai ter dificuldades. Eu conheço muitas pessoas que demoraram mesmo para ser afetados, demoraram mesmo para ter trabalho, porque não tinham dinheiro ou alguém que possa os ajudar para chegar lá. Existem muitas exigências que, na verdade, foram designadas para dificultar que as pessoas entrem lá. Sabemos que existe nepotismo, clientelismo, favoritismo, em que famílias podem fazer parte da mesma empresa, famílias fazem parte da mesma função, famílias admitem um ou outro na função pública, no governo, a exemplo do parlamento, que tem lá cunhados, maridos, filhos, todo mundo está lá dentro.
Também sabemos que existe isso de comprar vagas, que chamamos de clientelismo, em que você tem que tirar dinheiro para comprar. E muitas vezes o dinheiro que você desembolsa para poder comprar uma vaga, essa mesma vaga, o salário que vai te dar, não vai ser suficiente para em um ano você recuperar o teu dinheiro. Então, são estragos causados por isso tudo, pela corrupção excessiva. Num país não pode haver esse tipo de coisa. Existe corrupção em todos os países. Em todos os países existe corrupção, mas o nível, o índice de corrupção de Moçambique está muito elevado, acima da média. O quarto problema, o mais comum em países africanos com regimes ditatoriais, é a repressão política. O que aconteceu com Venâncio Mondlane é uma coisa muito grave. É uma coisa que não deve acontecer. Sabe, estar num país em que você sabe que só de manifestar ideologias contrárias ao partido que está no poder, você vai ser procurado, vai ser capturado, vai ser levado à prisão sem nenhum processo. Ou até mesmo pior, você vai ser morto pelo simples fato de você confrontar o governo. Se estamos num país democrático, é normal que as pessoas pensem diferente. O que aconteceu ali foi uma passeata pacífica, pessoas gritando nomes, pessoas falando isto, mas aquilo, nada grave. Se cometeram um crime, era normal que fossem processados, fossem ao tribunal para serem levados à cadeia. Mas usaram aqueles que deveriam proteger o povo para poder eliminar o povo, pelo simples fato de estarem a falar coisas que eles não querem ouvir. Essa repressão política violenta faz com que a comunidade internacional chame o governo moçambicano de regime, porque esse tipo de coisa só existe em regimes ditatoriais. Eles nem conseguem mais esconder as coisas que eles fazem. Moçambique é um país onde você é humilhado, você vê falta de transparência, você vê repressão política violenta, você vê esse tipo de coisa. Sabe, isso acontece desde a época de Samora, em que pessoas como Njakama, André Matrangaíça, Urias Simango tiveram que se afastar, até mesmo fugir, justamente para não serem capturados e, consequentemente, mortos, pelo simples fato de não concordar com o Partido Frelimo. A ideia da independência, a ideia de democracia em Moçambique e da existência do Estado são apenas ilusões. Eles usam acadêmicos, eles usam a mídia justamente para poder nos manipular. E as pessoas estão se tornando cada vez mais conscientes e não aguentam mais esse tipo de coisa. É por isso que quando aparece um político que se mostra afetuoso para eles, eles o abraçam e no fim do dia acabam nisso, na repressão política violenta.